Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um ProspectCast. Eu sou o Rafael Kutais, estou aqui com o meu parceiro Alexandre Pedrosa. Tudo bom, Rafa? Mais uma? Bora para mais uma. Que legal, hoje nosso episódio super especial com um amigo, né? Estou aqui recebendo César Lanzoni, proprietário da César Automóveis e presidente da Sovepar, Associação de Revendedores de Veículos lá no Paraná. César, muito obrigado pela participação. Muito feliz de te receber aqui, meu querido. Muito bem-vindo, César. Obrigado, muito feliz de estar aqui com você e vamos contribuir, vamos tentar passar uma mensagem bacana hoje aqui. Legal. Quero começar já agradecendo você aí pela parceria. Agradecer ao Rodrigo Belo por ter me apresentado você. Pô, faz um trabalho incrível lá no Paraná. A gente participou lá do teu evento. Parabéns pelo evento maravilhoso que você fez. Né? Tenho certeza que esse ano vai ser melhor ainda. Então, parabéns pelo trabalho que você desenvolve lá na associação, pelo seu evento, pela sua conduta. Você sabe muito bem que isso aqui é sincero. Eu já virei fã do teu trabalho aí, cara. Obrigado mesmo pela amizade e pela parceria, meu irmão. Obrigado, Rafa. Vamos continuar em frente aí. Esse ano vai ser muito bom o congresso também. Legal, show de bola. Convido, inclusive, os lojistas que estão assistindo aqui a gente, se é lá do Paraná ou próximo, né, Santa Catarina, São Paulo. O evento tem muito conteúdo de valor. As melhores soluções aí para quem é lojista, para quem trabalha no setor automotivo. Eu recomendo, depois o César vai passar as datas aqui. Quer já falar agora as datas? Dia 11 de junho, lá no mesmo local que nós fizemos o primeiro e o segundo congresso, lá na FIEP, Curitiba. Bacana. Baita espaço, né? Um auditório gigantesco ali, estrutura muito legal. Show de bola. E o nosso tema aqui hoje, né, César? Os pilares do comércio automotivo, da segurança jurídica, que é um tema muito importante agora com as mudanças que a gente tem tido no mercado, a inovação. Isso é algo que me chamou a atenção na tua conduta, que você está sempre buscando inovação, olhando o que tem de novidade para o mercado, mas você também está sempre preocupado com a questão jurídica. A gente teve até, inclusive, naqueles eventos que a gente participou, conteúdo lá com contadores, com advogados. Um abraço para o Sidney também, que a gente conheceu lá através de vocês. Isso é legal, esse balanço, né? Porque as pessoas buscam, às vezes, como vender mais, inovação, tecnologia, mas e a questão da segurança, né? E eu vejo que você valoriza as duas pontas ali, não é isso? Isso. A gente tem uma preocupação muito... a experiência, né? Você começa a perceber a necessidade do pequeno empresário de cuidar de alguns pontos importantes, cuidar da segurança jurídica da empresa, cuidar da segurança na área contábil, né? Então, contábil e jurídica são duas áreas que... Porque a área comercial, quando ela vai sozinha, quando o lojista ele é um comerciante nato, ele compra, vende e ganha. Pronto, isso é comércio, né? Mas essa preocupação, esse cuidado com a área jurídica, ele é muito importante, a área contratual, né? Muitas vezes se faz um contrato de locação errado ou um contrato até mesmo de um serviço errado, ele custa muito caro e muitas vezes esse prejuízo é fatal para a empresa. Total, e agora com o Renave chegando, né? Alguns estados já estão sendo obrigatórios, como aqui em São Paulo, a gente sabe que as lojas vão ser obrigadas a trabalhar de uma forma mais profissional, e eu falo sempre para o lojista aqui para ele encarar isso como uma oportunidade, né? Então, eu acho que isso vem para peneirar o mercado e essa fama que muitas vezes vendedores têm de ser ali, de fazer as coisas errado, né? Vendedor de carro, jeitinho. Isso vai acabar e tem muito mais gente boa, séria, de família, trabalhadora, do que gente que faz as coisas erradas. E agora com o Renave, eu acho que vai filtrar mais e é uma oportunidade para quem trabalha direito, né, Ale? Porque quem faz as coisas certas tá tranquilo, vai se adequar ao Renave ali, né? Óbvio, vai ter que ter mudanças, adequações, né, jurídicas, tributárias, de formato de negócio, né? Mas quem trabalha direitinho, com certeza vai conseguir aí pegar uma fatia das pessoas que não querem se adequar, porque não tem mais jeito, né, César? Sim. O banco não vai mais pagar o financiamento, não tem mais conversa, né? Em breve a gente vai ter essa obrigatoriedade e eu acho que isso é muito positivo para o nosso mercado, né? Que tem sido tão informal nesses anos aí. Essa é uma batalha que a gente tem já muito antiga, né? Eu estou na associação lá há mais de 20 anos, então a gente vem acompanhando esse processo e o desejo do lojista de se formalizar é grande, mas no mercado que ele é tumultuado, você acaba perdendo esse foco fica sozinho, né? E fica até desorientado. Então, eu acredito sim que o Renave vai mudar muito. E não é só o Renave, é uma questão de consciência mesmo, que está crescendo e uma necessidade, né? Não vejo muita fuga disso aí, não tem como ser diferente. Perfeito. Nesse ponto que você tocou, César, do empresário ali ficar sozinho, ficar meio desorientado, eu acho até bacana falar da importância que tem aí a classe, né, do associativismo, né, para
você fortalecer o mercado e se fortalecer ali como empresário, né? Você, a sua história, tem aqui um pouquinho da sua história, é bacana estar com você aqui, porque você tem uma experiência larga nesse mercado, né? Aqui Mais de 30 anos aqui de está dizendo experiência, que cara. em 1991 você fundou a César Automóveis. É isso mesmo? Isso Então, quer dizer, 1991, para você que está vendo aí, você que está vendo Real, por exemplo, existia Real? Era Cruzeiro, na época, o Cruzeiro Novo. Isso. Porque o Real veio em 94. Então, assim, Exatamente. o César está no mercado há mais de 30 anos. Caraca. E é bacana aí você passar um pouco dessa sua experiência. Fala um pouquinho de como da é que história, foi, como é que foi esse início para você, né? E que dificuldades que você enfrentou nesse início, principalmente nessa questão aí de legalidade jurídica. Eu imagino que com esse tempo de experiência você tenha adquirido aí muitos aprendizados. Na verdade, eu comecei no comércio de veículos em 85, Antes ainda. sendo gerente Caramba. de uma revenda de caminhões usados. E Tinha 3 anos de idade, ele já estava gerenciando E loja de dados. é verdade. Ele tinha 3 anos de idade, cara. veja, essa parte interessante, o mercado em si, ele teve várias mudanças, mudança de moeda, inflação, né? Inflação, por exemplo, de 10% ao mês, 5, 7, de 100% ao ano. Então, são números grandes, difíceis de quem está no mercado há 10, 15 anos entender. Porque Verdade. você pega uma inflação que é de 100% ao ano, como é que você faz para administrar isso, né? Mas o comerciante, de um modo geral, ele é muito dinâmico, ele é inteligente e ele se adapta, né? Então, tudo isso nós passamos pelo congelamento lá por exemplo, todo mundo ficou com R$50 na Confisco da poupança em 1992, né? Isso, passamos por isso, passamos por as financeiras financiando em 3 vezes. A única financeira que financiava em mais vezes era a Imoré, mas como ela não podia fazer isso de maneira oficial, ela parcelava como se fosse uma nota promissória. Então, são coisas assim que nem cabem no mercado de hoje, mas existiu, passamos por isso. Então, mas eu digo sempre, o mercado como um todo, ele continua sendo comprar bem, vender bem, atender bem. Legal. Então, Legal. se você pegar o processo todo, 30, 40 anos atrás, sempre comprar bem, vender bem e atender bem o cliente. Top. Claro que no meio disso tem o processo, né? O processo administrativo, financeiro, jurídico, a parte de como preparar uma equipe, que é o que vocês fazem com excelência, para buscar melhores resultados. E isso, claro, dá diferença, né? Total. Legal. Que legal essa dica. Como é que é? Repete para a galera ali. Comprar bem, vender bem e atender bem. E atender bem. Isso é o básico bem feito. É o básico. Você fala, pô, isso é simples. Faz isso com excelência. A galera, às vezes, está buscando ali o extraordinário, né? Não, vamos colocar inteligência artificial, a gente precisa agora fazer um formato de escritório e quer mudar tudo. O arroz com feijão bem feito, né, César? Faz toda a diferença, não é isso? Exatamente. Eu acho que a base do comércio é essa para quase tudo, né? Bacana. E quais foram os maiores aprendizados que você acha que você teve nessa trajetória? Assim? O que você acha que foi marcante aí? Que você pode compartilhar com os lojistas, com os amigos? O que você... Desses 30 anos aí de bagagem, você tem alguma coisa que você possa falar para o lojista? Qual foi o maior desafio que você tem enfrentado aí como empresário ou como líder do setor? Um desafio grande? Um desafio para o empresário, para o comerciante, é manter a empresa aberta, né? Esse é um grande desafio, porque num país que você tem tanta variação do juro e tem esses riscos aí que nós estávamos falando, o risco tributário, o risco trabalhista. Então, você manter a empresa aberta é um grande desafio. Sim. E ganhar dinheiro é o básico, né? Comprar, vender é o básico. Mas também ter uma atenção especial para essas questões que correm junto com o comprar e vender, né? Comprar e vender é comércio. Legal. Mas é muito importante você estar atento e cuidando dessa parte financeira, jurídica, né, tributária, enfim. Legal, bacana. A segurança, na parte de segurança jurídica, você desde o início da sua loja,
Você já tinha esse apoio? Você tinha um escritório de advocacia que cuidava? Ou no início não, e depois você foi aprimorando? Porque quando você monta a empresa, o empresário é muito naquilo, né? O Rafa fala muito isso, né? E eu concordo com ele. A gente começa e depois a gente vai melhorando. A gente começa e depois vai melhorando. Você traz isso desde o início ou não? Você veio com o tempo entendendo essa importância, por exemplo, aí da parte jurídica? Boa. Rafa, eu acho que esse é o grande problema do empresário, né? Nós não estamos preparados para o nível de problemas que você pode ter. Então, por exemplo, você monta uma empresa e normalmente você começa pequeno. Vamos falar de carro, né? Carro, normalmente, o lojista fala assim, eu tenho um carrinho, eu tenho dinheiro para ter 2 carrinhos aí, eu tenho 3 carrinhos meu. O meu amigo vai me deixar mais 2, eu vou trabalhar com mais uns consignados. E, de repente, essa pessoa que começou assim, é o caso de muitos de nós, é um grande comerciante, e depois de 5, 10, 15 anos, ele está muito bem, não vende mais, já tem um estoque de 40, 50, 100 carros. Mas, veja, o começo sempre é muito complexo, porque você não tem essa base de informação. Você nunca vai procurar um advogado na hora de abrir uma empresa. Eu não conheço ninguém que faz isso. Perfeito. Um detalhe importante, você nunca procura um advogado para montar o teu contrato social, quem é teu sócio, né? E a gente não faz isso. Rafa, vamos abrir uma empresa? Vamos. Legal ser meu amigo aqui do surf, e vamos abrir uma loja de carro, você tem o teu carro, tem o meu, e vamos abrir a loja, e é assim que acontece. Eu sou vendedor, eu vendo, né? E às vezes o cara é um ótimo vendedor, mas administra. ele não tem uma noção nenhuma, e aí não tem problema nenhum quando você monta informal. O problema é quando você não quer depois Melhorar. se desenvolver, né? Então, eu tô aprendendo a ser CEO. Então, assim, eu tenho várias dificuldades, né? Eu tenho insônia, esses caras recebem aqui mensagem 1h da manhã, eu preocupado. Mas eu estou sentado na cadeira de aluno, eu vou buscar conhecimento. Então, às vezes fica também parecendo que o lojista tem que fazer uma faculdade. Não tem problema nenhum. Você começou informal, mas você tem que estar sempre buscando, porque às vezes você não é um bom gestor, um bom empresário ainda. Né? Você era um bom vendedor ali, você tem um traquejo comercial, é isso? Exatamente. E eu acho assim, o nosso problema, e não é do brasileiro, não é do... Eu acho que é do mundo inteiro, né? O ser humano ele é muito otimista e ele quer ir para frente, ele quer sucesso, todo mundo quer sucesso. E quando você está pensando no sucesso, nunca você pensa no e se, né? Perfeito. Eu gosto desse e se. Sim. E se não der certo? E se eu não conseguir pagar esse aluguel? E se o meu sócio não é como eu acredito que seja? E se o melhor vendedor da minha loja pedir conta e sair e ficar doente? Exato. Tem o IC, tem até a propaganda de um banco famoso que é o Vai Que. Vai que. Vai que, né? Mas eu acho que a gente não está preparado para isso, Rafa. E essa é uma dica importantíssima. Boa. Você vai abrir uma nova empresa, vai começar uma loja de carro, vai expandir tua loja, vai ter um novo sócio na tua empresa, consulte um advogado, sim. Nós temos um problema. Um bom advogado custa caro, mas não tem saída. Nós temos um péssimo hábito. O brasileiro tem, eu também tenho, eu acredito que de cada 100 pessoas, 99 tem. Você tem um problema jurídico, você não vai procurar o melhor advogado, você vai procurar o mais barato. É isso. Isso é cultural do Brasil. É cultural. Aí você fala assim, não, mas o meu primo é advogado, ele resolve. Não. E nós temos esse problema, Rafa. Nós temos esse problema porque passa pela questão financeira. Então você fala, mas uma consulta com um advogado bom custa 2, 3 mil reais. Para ele cuidar desse processo para mim custa 5, 10. Não, mas o meu amigo ali vai fazer para mim por R$1.000. Não vai fazer mal feito. A chance dele fazer mal feito é de 80%. Por mais que ele tenha vontade. Então, aquela frase, economizando migalhas e perdendo milhões, né? E às vezes não é nem... Sabe, Rafa, às vezes a questão é muito séria, porque a pessoa não está economizando migalha. Para ele, aquele valor é relevante de um bom advogado. Daqui a pouco eu quero entrar numa outra que você tem. Eu quero aproveitar e recomendar o Sidney Regozoni, que eu conheci lá, que é um excelente advogado, acho que é parceiro da Sovepar também. O Sidney, nosso amigo. Quem é lojista aí, entre em contato, busca lá no Instagram, Sidney com Y, Regozoni com Z.adv
no Instagram. É um ótimo advogado, inclusive, provavelmente vai ser o nosso próximo advogado. Aí você nem sabe, mas é mais uma network aí de sucesso lá do seu evento, cara. Gente, O Sidney é um especialista na área tributária, muito bacana, porque pode dar muitas dicas, né? Mas é muito importante isso. Procure sim um advogado. E daqui a um pouco a gente vai falar de um outro aspecto que eu acho importante, que é antes do advogado até. Ok? Legal. Show de bola. Bom, a gente sabe que agora com o Renave, as lojas vão ter que se adequar e muita informalidade não vai ser mais permitida, até porque o banco já anunciou, né? Muitos bancos não vão nem pagar, nem que você venda à vista, né? Você precisa ter ali entrada até consignados. Mas além da sua atuação como empresário, você ocupa também lá um cargo no 5 Peças, Exato. na Fenalto, né? Isso. E fala um ACP. pouquinho da ACP. Fala um pouquinho para a galera dessas entidades, um pouquinho dos desafios que você tem, só para o pessoal saber um pouquinho o que você faz. O Aqui seu é muita papel. coisa. E fala como é que você faz para administrar tudo isso, a tua loja, a Sovepar e todos esses desafios aí, meu amigo. A ACP é a Associação Comercial do Paraná. Certo. Hoje, o presidente é o seu Gilberto De Geroni, que é vice-presidente da Sovepar, da Associação dos Revendedores de Veículos. Ele tem uma revenda de veículos junto com os filhos. Então, uma pessoa de extrema competência, né? Então, a ACP seria a Associação Comercial do Paraná. Legal. O 5 Peças é o nosso sindicato. É o Sindicato do Comércio de Veículos e Peças. Legal. Então, representa o setor desde 1960. Então, é um sindicato antigo. E aí vem um ponto, Rafa, que eu quero abrir nessa questão do sindicato. Eu vou voltar nele daqui um pouquinho. Qual foi a outra entidade que você falou? A Sovepar, a 5 Fenalto. Peças e Fenalto. E a Fenalto, né? A Fenalto é a nossa federação. Ela foi criada depois da nossa associação, né? Um abraço pro Nilson aí, presidente da Isso. Fenalto, aí faz um trabalho incrível aí, grande parceiro aí nosso também. O Ilídio foi o fundador da Fenalto, acho que em 90 e qualquer coisa. O 90. Lídio Santos esteve aqui, Isso. ele me fez chorar aqui no podcast 2 vezes, tá? O cara legal. é um exemplo de vida. Exato. A energia que esse cara tem, com a idade que ele tem, pra mim é uma meta de vida, assim. Se você não assistiu ainda, eu te recomendo Vou assistir. assistir esse podcast. Ele me fez chorar 2 vezes aqui, de verdade. Chorar mesmo. Que legal. O cara é fera. Não, a Fenalto é a nossa federação, né? Ela foi criada exatamente para representar no nível federal as associações, e acredito que a representatividade da Fenalto cresceu muito nos últimos anos, Sim. não só por causa do nosso congresso, que está cada ano mais importante, mais expressivo, mas por várias ações aí que a gente vem trabalhando, representando o comércio de veículos em várias esferas do governo. Então, eu acho que a Fenalto realmente vem fazendo um trabalho muito bom e necessário. Legal. Muito Tá. bom. Deixa eu te fazer uma pergunta assim na prática. Por exemplo, um lojista que está começando agora, lá no Paraná, e tem uma dificuldade, uma dúvida que seja jurídica, e ele pode, além do advogado, procurar alguma entidade, alguma associação para orientá-lo? É uma dúvida. Eu acredito que algumas associações possam orientá-lo, sim. Mas aí você vê a importância das associações. Uhum. A associação é um modelo, o associativismo é a maneira mais fácil que você tem de reunir pessoas e interesse. Legal. Nós tínhamos na nossa associação um departamento jurídico e que nos atendeu por muito tempo. Mas eu digo assim, até pela forma como o mercado atua, você tem uma certa dificuldade de criar padrões, processos padronizados, né? Tá. Mas veja, importante, essa é uma dica importante. Você vai montar uma empresa. Primeiro, consulte um advogado. Mas por que consultar o advogado? Para ver de que maneira você monta essa empresa, as cotas de sociedade, se houver. Você veja, vamos falar de uma coisa lá na origem. Quem é teu sócio quando você monta uma empresa, Rafa? Primeiro sócio que você tem é tua esposa. Olha. Ninguém fala disso. Como é que é o teu regime de casamento? Uma coisa importante. Nossa, cara, Por quê? que dica legal. Porque, César. isso, Gostei, porque cara. veja,
Se você está no comércio de risco, comércio é risco. Perfeito. Tem mecanismos jurídicos para você proteger a tua esposa do risco do teu negócio? Então proteja. Essa é uma dica. Tá? Vou dar um exemplo para você. Eu casei em 1984 e eu casei com separação total de bens, que na época era uma coisa que muito pouca gente fazia. Mas eu já era do comércio na época, então eu tive essa preocupação de proteger o CPF da minha esposa. Então veja, você vê como uma coisa, tudo bem, não, aquele negócio, mas o meu negócio vai dar certo. E se não der certo? O detalhe é o se, né? Então, por exemplo, você vai montar um negócio, seja qualquer negócio. Primeiro é o seguinte, você já tem um sócio oculto, que é a tua esposa, e vice-versa. Hoje as mulheres são empreendedoras no Brasil todo, elas criam empresas né? Então, isso é uma proteção dos CPFs. Segurança jurídica. Aí entra a consulta com o advogado para ver a melhor maneira de fazer. Não é a minha área, mas é uma dica que eu dou de proteção. Muito bom, César. Isso. Cara, assim, o César tem muita experiência, estou tentando organizar tudo aqui, porque eu não quero perder nada aqui. Boa. Segurança, já vou emendar, que a gente está falando sobre segurança jurídica e procedimentos empresariais. Por que a segurança jurídica é um pilar essencial, né, para a saúde de uma empresa, de uma loja de carros? Por que você acha que isso é algo que é crucial e muitas vezes deixado de lado? Porque é muito fácil você quebrar. Se você não tem segurança, não é só jurídica. Segurança jurídica, contábil e financeira. Que legal. Tá? Então, veja, porque, Rafa, tem um detalhe interessante. Você sabe, tem um estudo, quantas empresas no nosso ramo faliram? Não tem. A gente só olha as lojas novas, olha quanta loja, que loja bonita e tal. Olha o histórico ali, né? Mas esses que fecharam. Você sabe quantas fecharam? Ninguém sabe, né? Porque essa estatística ela tem. Você veja, a primeira estatística que a gente já ouviu falar, você já ouviu, é que de cada 10 empresas que abrem, 9 ou 8 lá fecham antes de 2 anos. Antes de 2. Isso aí. E uma fica mais do que 10 anos. Por que essa empresa fechou? Estão indo para 11 anos, olha lá. Não, mas digo assim, por que uma empresa fecha? Porque ela deu prejuízo. É isso aí. E o que esse prejuízo realmente arrastou? Aí é confidencial, porque ninguém vai falar. Mas ele arrastou alguma coisa. Muitas vezes as empresas que quebram, inclusive quem quebrou não foi a empresa, foi o emocional do dono. Perfeito. Então, Sim. se ele tem um respaldo financeiro, jurídico ali, é capaz até dele conseguir falar, eu vou precisar agora sair, mas se você não tem procedimentos, respaldo jurídico financeiro, o dono tem um problema pessoal, separa, por exemplo, ou sei lá, acontece alguma coisa no pessoal, aí ele quebra a empresa. Você veja uma coisa, o recurso financeiro, desse pilar, ele é o mais difícil, porque é atrás dele que você está quando você começa uma empresa. Você começa uma empresa sempre pequeno, então você não tem recurso financeiro. Sim. Por isso é importante você procurar orientação, a orientação contábil e a orientação jurídica. Por quê? Porque aí você começa pelo menos mais respaldado, mais protegido. Agora, o recurso financeiro ele te protege muito, realmente. Imagine uma empresa que tem milhões em recurso. Ela não quebra tão fácil. Então, tive um problema aqui trabalhista, vou lá, já indenizei. Tive um problema com o sócio saiu, eu comprei a parte dele, ou ele comprou a minha, né? O fulano se separou, a esposa quer uma parte da empresa, você vai lá e indeniza. Então, quando tem recurso, tudo é fácil. Legal. Agora, quando não tem recurso, aí é que valem os contratos. Então, vale, como eu falei, o primeiro sócio é a tua esposa. Nossa, adorei essa dica. E a esposa do teu sócio também, né? Se você tem... Ninguém pensa isso. Ninguém pensa isso. Como que é, né? Imagine que você tem um sócio numa empresa e ela ficou muito grande. E a esposa e o teu sócio se separa da mulher dele. Como é que faz? 25% é dela. 25% é dela. Verdade. Não tem conversa. Mas isso aí, você já ouviu alguém falar disso? Ninguém fala. Ninguém fala. E claro que, veja, a gente não pode se preocupar com tanta coisa quando está começando o nosso negócio. Mas é importante ter no radar. Mas você tem que ter no radar, você tem que ter conhecimento para diminuir o risco.
Legal. E a gente não faz isso, viu, Rafa? Eu não fiz isso quando comecei. Eu também não. O cuidado que eu tive, sim, foi separação total de bens no meu casamento para proteger o CPF da minha esposa, porque eu já era comerciante desde os 15, 16 anos. Legal. E a gente já via, né, alguns problemas acontecendo. Você tocou num item bacana que são as relações trabalhistas, né? Que eu acho que é um dos calcanhares de Aquiles aí. Também do setor automotivo, eu acho que no Brasil como um todo, né? A partir do Sim. momento que você monta a sua empresa e tem funcionários, você tem que ter um cuidado muito grande com ações trabalhistas, com passivo trabalhista. Que dica que você pode dar ou quais foram aí os principais desafios nesse ponto das relações trabalhistas aí do comércio automotivo que você enxerga? Olha, aí tem uma questão bastante interessante. Eu faço parte do nosso sindicato há 20 anos. Bacana. E aí, Rafa, vou lançar um desafio para você, não nas grandes empresas, tá? Mas nas médias e pequenas, você pergunta para o lojista, para o empresário, se ele paga o sindicato dele. Então, nós temos uma grande falha. É uma falha, porque e isso é uma falha dos contadores, e que eu ainda não achei uma forma de melhorar isso, mas a gente tem que trabalhar conscientizando o contador, porque quando chega a guia do sindicato, não associação, tá? Você recebe aquela guia na tua empresa, você imediatamente liga para o teu contador. Em 90% dos casos, se não for obrigatório, o contador fala, não precisa pagar isso aí não. E você veja o quanto que o empresário ele está fora do radar da segurança jurídica, das relações trabalhistas. Riscos trabalhistas, sim. Porque o sindicato é quem representa as lojas, o comércio, as empresas, nas convenções coletivas de trabalho. Mas o que eu tenho a ver com isso? Primeiro, você tem que fortalecer o teu sindicato, porque sindicato fraco significa convenção mal negociada. Convenção mal negociada significa risco de você perder a tua empresa. Muitas vezes, numa ação trabalhista de 2, 3 funcionários. Por quê? Porque você nem sabia da situação A, B ou C. Quando existe uma demanda trabalhista, aí você vai dizer, poxa, mas eu não sabia de nada disso. Então, é muito importante o empresário estar próximo do sindicato, entender das relações, o que diz a convenção trabalhista, porque nós temos a CLT, que rege essas relações de um modo nacional, né? É a lei maior, mas o que está convencionado, ele tem valor de lei também, e muitas vezes você não conhece. Por exemplo, às vezes tem uma cláusula lá que dá um direito qualquer ao trabalhador, e você, por alguma razão, não cumpriu aquilo. Muitas vezes você cumpre 5 vezes aquilo, mas da forma como está regulamentado, você não cumpriu. O que acontece? Você vai pagar por aquele erro por 5 anos com correção. Nossa. Então, uma pequena falha Olha o prejuízo. vira um grande passivo e muitas vezes quebra a empresa, porque aquilo lá você multiplica por 3, 4, 5, 10 funcionários, dependendo do tipo de empresa. Não estou só falando de lojas de carro, né? Sim. Mas é uma coisa muito grave e isso é uma pena, sabe? Que a gente percebe que o contador ele está muito mal orientado. É uma deficiência que vem, porque da mesma maneira que nós estávamos falando do advogado, é o contador. Perfeito. Mas mesmo os bons escritórios de contabilidade, eles vão muito para o seguinte, é obrigatório pagar? Não, então não paga. Então, mas não é isso. Não analisa o benefício, não analisa o que é. O sindicato é quem representa o empresário. E o nosso desconhecimento com o sindicato é tão grande que se você for conversar com 10 empresários, quando se falar a palavra sindicato, na cabeça deles vai vir um sindicato dos trabalhadores. Verdade. Né? Aí você fala, não, sindicato não quer nada com sindicato. Não tem nada a ver. Existe o sindicato dos empregados, o sindicato dos empregadores, né?
Então, Ó, a pessoa nem sabe disso. Top. A pessoa acha que esse Nem sindicato sabe. é sindicato. exatamente, Acho que Só para tudo. trabalhador. nem sabe para que serve. Então, agora é uma pena, né? Eu tenho uma pergunta, Sérgio, desculpa te interromper, mas como que a Sovepar, a associação, né, pode contribuir com os lojistas, empresários a se atualizar nessa questão de prever um risco trabalhista? Como que a associação, o que vocês trazem aí de É um desafio. de ajuda? É um desafio, porque como os setores trabalham de uma maneira muito informal, né? Tem muito comissionamento sendo pago de maneira informal e tal. Então, esse é um problema que é um problema de raiz, né? Você tem que mudar uma série de processos aí para reduzir realmente o risco, né? Mas eu acho que estamos caminhando para isso, porque quanto maior é a formalização de um determinado setor, menor é o risco trabalhista, porque você opera Dentro conforme da a regra. regulamentação. Entendeu? Perfeito. Mas o que é importante? Vamos lá. Está montando um negócio, procure um bom contador. O advogado é uma consulta para você ver a questão do teu contrato social, Sim. as, O KINAI ali, qual vai ser a... isso, e a questão até societária, você não vai resolver todos os problemas, né? Nós estávamos comentando aqui, o teu sócio se separa, você se separa, você tem um problema de doença, você fica doente, ou um falecimento, a gente não vai conseguir prever tudo isso de maneira absoluta, mas é importante que tenha essa consciência, principalmente quando a empresa cresce, né? E cada vez, quanto maior a empresa, maior tem que ter esse cuidado. E muitas vezes a empresa é grande, ela é pequena na estrutura, mas ela é grande financeiramente, ela tem um movimento grande e você se perde um pouco nisso aí, né? Agora, as associações, cabe sim às associações tentar melhorar essa orientação de todo mundo. Sindicatos e associações. O problema é também o baixo engajamento do mercado em relação às associações. Eu sempre defendo o seguinte: as associações elas têm que ser ricas. Os sindicatos têm que ser ricos. Por quê? Porque é a associação ou o sindicato que vai representar aquele grupo de pessoas naquele determinado negócio. E esse é um grande erro que nós temos no Brasil. Você olha a associação, não quero nada com a associação, não, estou aqui no meu canto ganhando meu dinheiro. O sindicato, que sindicato? Nem sabe o que é o sindicato e nem para que serve. Então, acha que é para proteger só o trabalhador. Não, é pelo contrário. Olha, Eu acho que a gente tem que evoluir muito nisso aí, Rafa. Nós estamos quebra de paradigma isso. Nós né? estamos no Idade pré. da pedra. Estamos no pré. Sim. Né? Muito, principalmente as empresas menores, lógico, né? Não as empresas grandes, mas as pequenas. O pequeno empresário está totalmente desorientado. Perfeito. Legal. César, falando de gestão financeira e capital de giro, que eu acho que é um tema aí que tira o sono dos lojistas, dos empresários, né? Qual que é a importância de uma gestão financeira eficiente e de um capital de giro para a sustentação de um negócio a longo prazo? A gente cai naquela questão, quanto maior o capital, quanto menor a dependência desse capital de alavancagem, né? Por exemplo, você não precisar emprestar dinheiro do banco, você não precisar, enfim, recorrer a qualquer tipo de recurso onde tem um custo financeiro, é muito importante, porque o nosso negócio, por exemplo, de carro, nós temos carros, por exemplo, que ficam no estoque muitas vezes 3, 4 meses. A gente vê, né, nos treinamentos o giro do estoque, mas depende muito da forma aonde você está, que tipo de carro você trabalha, qual é o perfil da tua loja. Esse estoque pode não girar tão rápido. Legal. Então, muitas vezes você compra um carro e aquele carro, um exemplo, você pagou 100 mil nele e o mercado dele é 110. Ok, está tudo perfeito. A cor é boa, a quilometragem é boa, o carro é bom, está em todos os portais, você fez o Instagram dele, fez tudo que podia fazer, marketplace, tudo certinho. Mas não vende. Não vendeu em 30 dias, não vendeu em 60.
Aí você fala assim, não, então tá, então o que diz o manual? Não vendeu em 60 dias, queima, baixa o preço. Ok, a gente faz isso, baixa para 105, para 100, tal. Mas muitas vezes não é essa a questão, é que tem modelos e momentos que o carro demora mais para girar. Mas na questão, voltando na questão financeira das lojas, o ideal, qual é o modelo ideal? Que você trabalhe com capital de giro próprio, pagando o menor valor em juros possível, né? Porque esse cálculo, por mais que hoje nós avançamos muito, né, Rafa, com a questão de sistemas e que atualizam o custo do teu estoque, e você tem como visualizar, pô, esse carro que eu paguei 100 mil já me custa 120 e o mercado dele continua 108. Quer dizer, te dá o alerta vermelho, roxo, seja lá qual é a cor que você quer. Mas a questão é a seguinte, nem sempre você fala assim, tá, mas e se eu não tivesse carro no estoque hoje e o Rafa viesse aqui me vender esse mesmo carro? Essa é a pergunta que eu sempre faço. Você compraria? Ah, compraria. Não, eu compraria pelos 100, porque é o mercado dele. Porque você acredita, porque está certo. Porque está tudo certo. Sim. Agora, é claro, a gente tem horas que você tem que mudar, porque tem que mudar. Peraí, esse carro já está 90, 120 dias. Mas depende, não dá para ter. Eu entendi o que você quis trazer. Não é assim, não, deu 60 dias queima. Calma, depende. Depende. Né? Então você tem vários fatores, né? Não tem regra. Óbvio que o giro tem que ser o menor possível. O ideal. Mas, né, não dá para dizer, não, o giro ideal é 30. Não, passou de ser. O Daniel, inclusive, tem uma palestra de gestão de estoque que fala sobre esses pontos, que é show de bola. Qual você acha que são os principais erros que as lojas cometem em relação à gestão financeira? Você que está há muito tempo no mercado, o que você vê assim que é... Eu acho que... Ou até coisas que você já... Porque assim, né, César? Eu tenho certeza que do começo para cá você não só acertou. Com certeza você errou também, aprendeu com o erro e seguiu em frente, que é uma das melhores formas da gente aprender. O Rafa até diz, né? A gente não tem problema com erro, né? Não existe derrota, não existe só tem vitória ou você ganha ou você aprende com o que aconteceu. E o que você pode dizer aí nessa parte de gestão financeira de setor automotivo, que são os erros mais comuns, que você talvez até tenha cometido aí algum erro desse para alertar o pessoal? Eu acho que o principal é tentar alavancar o estoque com capital próprio, né? Não usar capital de terceiros. Não é uma regra, né? Não. Mas muitas vezes aparece ter o seu capital mesmo para você administrar. Não usar capital, usar o mínimo possível de capital terceiro. Esse é o ponto. É um ponto importante. E o outro lado que eu acho importante é realmente você ter uma atenção especial com o giro do teu estoque, né? Não é contraditório com o que eu acabei de falar, mas você ter uma atenção especial. É muito comum o lojista falar, aquele carro lá faz 1 ano que está no meu estoque. Também não pode, aí tem uma coisa muito errada. O que eu quis dizer antes é que o carro com 60, 90 dias não quer dizer que ele tenha sido mal comprado, está mal divulgado, nem nada. É um ponto de observação, sim, você tem que dar uma atenção, porque aquele dinheiro está parado ali, né? Legal. Mas o teu tempo, o tempo que você vai ter que realmente agir com velocidade, pode ser qualquer tempo, pode ser 90 dias, 60 dias, pode ser 6 meses, mas o que não pode? Não pode ser 1 ano. Legal. E também não pode bater o desespero nos 30 dias. Sim, são duas coisas, são dois extremos. Tem que ter um controle mental importante. E tentar realmente trabalhar da maneira mais racional possível a questão do capital de giro para não alavancar o estoque com capital de terceiros. Legal, esse ponto que você tocou aí de não se apavorar, vai até de encontro da próxima pergunta, e que você é uma pessoa que tem, assim, lastro e história para falar, que é a pergunta aqui diz, em tempos de incertezas econômicas, quais estratégias que a gente recomenda para manter uma boa saúde financeira? Eu acho que incertezas econômicas, você mais do que ninguém passou, você contou aqui na história de uma inflação de 100% ao ano, assim, eu acho que você passou aí por diversas questões econômicas na história aqui do Brasil. O que você acha que é importante para o dono de loja ter nesse momento de incerteza? Agora, por exemplo, a gente está com taxa de juros aí a quase 14% ao ano.
que você acha que é importante do lojista ter nesse momento de não ter uma certeza do que vai acontecer ali na economia? Você que já passou por inflação, que no dia seguinte você tinha que aumentar o carro, na semana seguinte tinha que aumentar, porque algo era bem... já foi pior. Eu acho que o cuidado maior que tem que ter assim na questão financeira é esse olhar permanente para a questão de capital de giro, tentar comprar de maneira racional, de maneira objetiva, diminuir o máximo o tempo de exposição desse veículo dentro da loja, quer dizer, a preparação ser o mais rápido possível, ele ir para a prateleira, vamos dizer, com rapidez, né? Ter uma atenção com a questão do custo operacional da loja, esse é um cuidado, porque às vezes a pessoa está pagando um aluguel muito caro ou está com muitos funcionários desnecessários. Tá. Então, ter um cuidado com o gasto da Olhar loja. para dentro de casa. Para olhar né? para dentro de casa. Legal. Assim, é o que todo mundo faz, mas muitas vezes a gente se perde. E se perde nessa questão do volume, da venda, você está naquele movimento, e é comum, por exemplo, pátios grandes, realmente, aquilo que eu falei, a pessoa tem lá uns carros lá que ele nem sabe mais que tem. Eu já, várias vezes aconteceu isso, aquele carro, poxa, esse carro ainda está aí, quer dizer, o carro está lá há 6 meses lá em algum lugar e você... Tinha ficado perdido ali. Está errado, mas acontece. Então, realmente, o que você tem que cuidar sempre, né? Não é só nos períodos de incerteza. Legal. Preservar a capital de giro, cuidar da despesa operacional, e cuidar desse giro do estoque, né? Então, acho que é a base do nosso negócio, o negócio de carro, é mais ou menos Por aí. por aí. Não é tão complexo assim, mas tem que ter esse cuidado permanente, né? Legal. Muito bom. César, falando um pouquinho de tecnologia e inovação, que eu sei que você está sempre ligado a novidades, eu acho interessante, a gente já conversou sobre isso algumas vezes, que você está sempre olhando para o digital, para a tecnologia, mas você também está olhando as duas pontas ali, né? Que às vezes a gente fica só preocupado com o digital, com tecnologia e deixa o jurídico financeiro de lado. Tem gente também que, não, esse negócio do digital, inteligência artificial, aí não vai emplacar e fica só focado no financeiro. Então a gente precisa olhar para as duas pontas. Inteligência artificial, qual que você acha que é o impacto que vai ter no nosso mercado aí para a revenda de carros? E você acha que ela é uma aliada do lojista, do empresário, ou ela é um desafio, um problema? Como é que você enxerga isso? Eu acho que a inteligência artificial no negócio de carros, no comércio de veículos, né? Eu acho que é um passo a mais, vamos dizer assim, né? A gente teve esse boom da inteligência artificial e tal, mas eu acho que o nosso segmento é um segmento tão avançado, né? Você vê os nossos portais, Instagram, leads, o CRM, a gente já cuida disso há tanto tempo, né? Agora, a inteligência artificial ela vai facilitar em alguns processos, é óbvio, e estamos só iniciando isso, né? Sim. Isso vai acontecer. E eu vejo a inteligência, às vezes eu brinco um pouquinho, né? Assim, o jovem começa, inteligência artificial. Eu acho que esse processo é um processo que ele vem desde o fax, né? O fax já era um revolucionário, o telefone, o celular depois, e Nextel. Você veja, uma coisa interessante, né, Rafa? Inteligência artificial, sim, é a bola da vez. Como aplicá-la, né? Como ter ganho no atendimento do nosso CRM, no monitoramento dos nossos vendedores, talvez no gerenciamento de estoque, embora tenha outras ferramentas já que a gente utiliza. Eu vejo hoje uma aplicação maior na questão do atendimento de leads, porque o ser humano está ficando inviável você ficar ligando para todo mundo, como é o conceito, até porque 95% das ligações não tem ninguém do outro lado, é um número louco, maluco, a pessoa não te atende, então realmente tem que deixar para a máquina isso, porque o custo operacional para fazer isso é muito grande e o desgaste emocional do vendedor. Então, se você coloca o vendedor para fazer 100 ligações por dia
e ele tem êxito em 2, 3, ele vai cansar. Daqui 1 mês, 2, 3 ou 6, ele vai estar muito cansado. E às vezes um vendedor com alto potencial, que você está desgastando ele com uma tarefa secundária, né? Uma tarefa maçante. E você perde o potencial dele. Ele é o atacante, é o cara para marcar gol, né? Aí você fala pro cara, não, você tem que cortar grama, você tem que lavar a roupa lá você fala, pô, cara, mas o meu negócio é marcar gol. Vender carro, né? O meu negócio é marcar gol. Mas veja, a gente já tem esses processos, né? O pré-atendimento de lead já vem sendo utilizado há 3, 4, 5 anos. Legal. E tal. E eu nunca gostei muito do pré-atendimento de lead, até sempre discuti isso com essa sugestão, sempre tive um descompasso com ela. Porque eu vejo assim, eu não vejo a inteligência artificial, como não vejo também um pré-atendimento de lead no nível para vender um carro. Não estou falando carro de luxo, mas um carro um pouco melhor e um carro que exija um vendedor. Porque existem momentos no pré-atendimento, não existe pré-atendimento de lead, esse é a minha visão. No momento que eu estou falando com você, já deixou de ser pré-atendimento, estou na venda, estou no atendimento. Quem é essa pessoa que está fazendo o pré-atendimento? Então, por que a gente acabou caindo nessa necessidade do pré-atendimento? Porque já eram dezenas de leads, que depois viraram centenas. E agora estão virando milhares. Então, aí não tem como. Você vai ter que terceirizar. Mas... Sabe que isso é um tema que a gente discute muito nas reuniões. Me perguntam pelo Brasil inteiro, né? Falam que a pergunta de $1 milhão. Qual que é o modelo ideal? Tem que ter o pré-atendimento de leads ou não tem que ter? Eu sempre falo, depende. Então, vou dizer assim, eu super acredito numa equipe fazendo o primeiro atendimento. Mas eu vejo lojas e concessionárias que não têm e performam super bem. Eu vou falar por mim. Agora eu vou abrir uma coisa, a pessoa nem sabe. A gente é especialista em treinamento de pré-vendas. A gente dá treinamento há 10 anos, a gente vai completar 11 anos esse ano. Né? E na Prospect Pro a gente acertou pré-vendas agora. É isso. Depois de 10 anos. Um abraço pro Rodrigo. Rodrigo Lopes, mas ele está fazendo um trabalho. Lembra como ele falou que tinha acertado ainda na última vez? Sim. Peguei um menino que deu certo. Mas até então, tá mandando bem. Todas as tentativas não deram certo. Então eu acho que não tem certo e errado. Eu acho que depende. Se você tiver uma equipe que tem uma organização, que consegue responder o cliente que vem do digital com agilidade, que administra, coloca a informação no sistema, gerencia esse cliente, ok. Eu vou falar com muita humildade, César, eu não precisava de pré-vendas quando eu era vendedor de carro. Eu era o vendedor web lá, o vendedor online, e chegava o link e eu respondia. Mas aqui você fazia tudo. Isso, mas tem empresas que não conseguem, que o vendedor ele é para atender, para fechar. Então eu pergunto, mas tem que ter ou não tem que ter? Eu falo, depende. Tem estruturas que eu já vi grandes que não tem. Tem uma equipe dedicada, por exemplo, 2 vendedores só cuidam do digital, não atendem fluxo. Eu já vi empresa pequena com 3 vendedores que deu certo com pré-venda. Então eu acho que não tem certo. Isso é a minha visão, tá? Sim. Tô jogando aqui. E na Prospect Pro, eu sempre acreditei. Sempre achei que ia ser algo bom para nós. Mas eu nunca tinha conseguido emplacar. E eu dou treinamento disso. Agora eu achei uma pessoa, acertamos. É isso aí. Cara, mas assim, César, você não tem ideia como aumentou o volume de agendamento, diminuiu o tempo e deu certo. Então eu acho que depende. Não tem que ter o pré-vendas ou não tem que ter. Tem que ter inteligência artificial. Você concorda comigo que isso depende de vários fatores? No teu ponto, vamos falar um pouquinho de você, né, Rafa? Você com toda a experiência que você tem. Talvez, você falou que é Rodrigo o nome dele? Rodrigo Lopes. Então, mas o Rodrigo talvez não seja simplesmente um pré-vendas. Ele é um vendedor bom e com disposição de fazer o trabalho do pré-vendas. Então, quer dizer, é um pouco diferente. Você está misturando. Você caiu no que eu falei antes. Um bom pré-venda, ele tem que ser vendedor também. Sim. Agora, um desafio que eu acho bacana é o seguinte, e aí entra um pouco da inteligência artificial. Primeiro, a inteligência artificial ela vai ter que existir para atender esses milhares de leads que vêm, dependendo do tipo de campanha que você faz. Mas qual é o desafio hoje? É você melhorar o teu marketing para que a qualidade do teu lead venha melhor. Legal. Porque se você tem um lead de qualidade, você tem que ter um pré-venda muito qualificado,
não máquina, é humano, porque a máquina, cara, tudo bem, um dia a máquina vai entender o teu tom de voz, se o teu cliente está com pressa, está no trânsito, está no banheiro, se ele está brigando com a esposa, se o filho está chorando. Mas ainda não, Mas né? essa inteligência eu acho que ainda não tem, né? Então, porque veja, você ligando, o cara, Ele sente mais o cliente. ô Bruno, cara, percebendo que você está meio apurado aí, cara, eu vou te ligar daqui um pouquinho, beleza? Que hora fica bom eu te ligar? Posso te ligar às 2? Tranquilo? Não, 2 eu estou no trabalho, eu já voltei, me liga 1h15. Ótimo, você agendou ali e aquele não era o momento. Então, você acha que a inteligência artificial... hoje não faz isso, não tem. Então, é um processo. Você tocou num ponto importante que você falou dos portais, né? Você acredita que os portais tiveram aí uma transformação na forma de comercializar veículos hoje? Os portais aí, eles OLX, Web Motors, né? transformaram Mercado Livre. hoje a forma de você comercializar. Todos concordam comigo? Os portais eles existem há uns 30, 40 anos, né, de um Sim. modo geral. E você diz assim, você acha que eles... qual é a transformação deles hoje ou qual é a importância deles hoje? Qual a importância deles hoje? Porque você disse, e sim, os portais existem há bastante tempo, mas a comercialização dos veículos era muito diferente de você trazer um lead para a loja de como é hoje, né? Hoje você tem aí muito em cima dos portais. E aí... Olha, esse é outro ponto interessante, Rafa, que a gente falou lá no começo, né? O que é uma loja de carro? Comprar, vender e atender bem. Adorei isso, cara. O lead a forma de você expor o produto, ela é muito parecida. Quando nós começamos o trabalho, você tinha jornais. Era jornal. Tijolinho ali. O jornalzinho, né? Era jornal. E você tinha o ponto de venda. É isso aí. Então, era muito importante o ponto de venda, onde você estava. Uma avenida Por exemplo, movimentada. nós vendíamos caminhões. Estávamos numa bifurcação onde todos os caminhões que vinham do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e iam para São Paulo passavam na frente. Então, era um bom local. Ok. Precisava ter um ponto estratégico. Aquilo era o nosso Instagram, né? O que era o Instagram da época? Era o ponto de venda. Podemos dizer que a porta de entrada da loja de carros hoje é USB agora, não é? É digital? Não é mais. Eu acho que está no digital. Mas veja, falando nos portais, os portais balançaram um pouco, estão balançando um pouco, né? Nessa questão de resultado, né? Os portais estão com o seu resultado meio contraditório, vamos dizer, estou vendendo bem, não tá, eu não quero mais portal, eu vendo muito bem por portal, eu não vendo nada, agora eu só vendo no Instagram. Só no meu site? No meu site e tal. Mas veja, pode ser que eu esteja errado, mas eu acredito que os portais, por muitos anos, ele já é um avanço, né? Porque você tem a imagem, você tem o vídeo. Não temos, a maioria dos portais não tem vídeo ainda, mas ele tem o vídeo assim, eu ligo para você, me manda um vídeo do carro. Então você tem o vídeo, mas sim, aquele contato é feito pelo catálogo. Sim. E um detalhe, né? Você com uma centena de marcas de carro, milhares de modelos, você vender um carro no Instagram, eu sei que tem gente tendo sucesso, muito sucesso. E eu não investi muito no Instagram da minha loja, até talvez uma falha, talvez não foi uma falha minha, de percepção. Né? Aproveita agora e só passa o arroba. Coloca o Instagram da César Automóveis para a galera seguir aí, já vamos seguir lá qual que é arroba. César Automóveis. Boa, segue lá no Instagram lá, pessoal. Desculpa, César, vai lá. Então, veja, mas eu acho bacana o seguinte, os portais são muito fortes. Então, e eles são, um catálogo, né? É um catálogo onde você procura aquele modelo que você quer. Então, eu sempre digo assim, tudo, né? Você quer um carro preto, modelo tal, com baixa quilometragem, modelo A, B ou C. Você não quer outro carro. Não adianta eu mostrar para você outro carro. A chance de eu te resgatar é muito pequena. Você pode mandar um lead para mim.
Mas se a tua intenção é de comprar um outro carro, eu não vou conseguir te atender. Então, por exemplo, quais são as lojas que funcionam muito bem o Instagram? Não sem generalizar sempre, né? Mas são as lojas que vendem, por exemplo, modelos muito parecidos. Revendas que trabalham com carros de locadora, que tem o estoque é meio que ele é um padrão. Um nicho ali específico. Um nicho específico. Então, quando você anuncia Instagram, você está anunciando para vários clientes, vários modelos de carro. Eu tenho Onix, eu tenho HB20, eu tenho Palio, enfim, né, Argo, tudo dentro de um determinado perfil ali, carros de 60, 70 mil. Então você está vendendo para um nicho. E aí o Instagram funciona bem. Mas quando você trabalha com modelos de carro específico, aí eu acho que vai para o catálogo, que vai para os portais. E aí a gente tem que deixar a dica que o lojista tem que ter um bom site, né? Não pode ficar só... Portais são ótimos, tem que ter os portais. Mas você tem que ter um bom site, né? Se o seu site não for o maior gerador de leads, o maior canal, se você ainda está dependendo só dos portais, né? É muito complicado. Então acho que o lojista precisa olhar e ter um site de qualidade, né? Tem que ter um site bom, eu acho que essas são mídias, né, alternativas. E você tem que... Geralmente a gente avalia o quê? Da onde está vindo o teu resultado, né? E você acaba investindo um pouco mais onde está vindo o melhor resultado. Mas eu acredito assim que os portais não acabam, o Instagram vai continuar forte. Você veja, é interessante. Há uns 4, 5 anos atrás, nós não tínhamos Instagram, certo? Certo. Sim. Qual era o canal? Facebook. Hoje, grupos, né, no Facebook. Hoje o Facebook diminuiu muito. Sim. O Instagram veio forte. Então, pode ser que daqui um pouco nós tenhamos outra. Vai ser. É natural. E uma coisa que eu falo sempre é o seguinte: uma coisa, Rafa, que eu acho interessante nessa questão dos leads e das mídias. Você veja que o Instagram ele está ficando cada vez mais poluído, né? Então imagine. Curitiba tem 1.000 e poucas lojas, com mais 1.000, 2.000 Instagram de vendedores, marketplace e tal. Imagine não, isso já acontece hoje, né? Todo mundo anunciando, todo mundo oferecendo produto. Cara, não tem como, é muita gente fazendo a mesma coisa. E aí você fala, não, você tem que investir mais, impulsionar mais. Mais tráfego pago. Então, e veja, isso aí, aí você sempre vai... De novo, nós vamos falar aquele negócio. Mas esse aqui está dando certo. E a gente sempre vai falar do que está dando certo. Mas aqueles aquele processo que não deu certo, ele está esquecido. E não é culpa de quem operacionalizou o processo. A culpa, não existe um culpado, existe uma série de questões que envolvem o sucesso de vendas de uma loja, de um produto, né? Não é só... eu te digo isso, Rafa, porque assim, ó, nós trabalhamos com várias empresas de impulsionamento, né, na associação, na Sovepar, na associação, no nosso portal, e você vê que, por mais que você mude os gestores de tráfego, muitas vezes você não tem êxito. Por quê? Porque aquilo lá está contaminado já. Aquilo não chama atenção. Não chama atenção. Sim, pode ver que nós não tínhamos algumas coisas que lá atrás chamavam muito a nossa atenção no Instagram e hoje já passa batido. Verdade. Você é surfista, por exemplo. Talvez lá no comecinho no Instagram ou no Facebook você olhava muito essa questão do surf e tal. Daí a pouco você olhou, você fala, pô, não me interessa mais, já cansou. Eu curto, mas não curto tanto assim, né? Então, o grande desafio, talvez hoje, é você se adaptar a essas mudanças que estão vindo com a inteligência artificial e tudo, mas você tirar o máximo possível disso com o menor custo. Legal. Esse é um desafio grande, porque é muito custo, Rafa. Para isso eu tenho que ter dados, eu tenho que olhar indicadores. Informação. Então você tem hoje vários sistemas que podem te ajudar. Pô, a gente tem aí o AutoConf, que é nosso parceiro, um abraço pro Rodrigo Belo aí,
que vai ajudar o lojista nessa parte de CRM, de gestão de leads, de dados, de números. Você tem o Dealer Intelligence também, do meu amigo Raoni, que é um BI, né, para você fazer o controle também de lojas, de concessionários, você ter esses dados consolidados na palma da mão, né? Você consegue segmentar. Então, eu acho que o lojista ele tem que olhar para dados, né, César? E, pô, o papo com você é muito, muito bom, muito leve. E não posso deixar aqui de falar sobre o Congresso Sovepar, que é um dos eventos mais importantes do setor. Você sabe que, né, depois de 10 anos aí viajando muito o Brasil inteiro, eu decidi reduzir um pouquinho a parte de viagem por causa da minha família. Mas no teu evento, como já falei, faço questão de estar em todos os eventos que a Sovepar, porque foi incrível. O evento, assim, eu saí de lá arrepiado, né? Não só pelo volume, que, pô, a gente teve acho que mais de 1.000 pessoas, você vai falar um pouquinho dos números aqui, mas a qualidade de o que você trouxe lá de conteúdo, de solução, cara, parabéns. E eu quero saber no Congresso desse ano, qual que é o tema, qual a expectativa que tem, né? Porque é um dos maiores que tem, né? Tem o Congresso Final, que é gigantesco, que é Brasil. Mas falando Paraná. de estados ali, acho que o da Sovepar acho que é o Sovepar segundo, um dos maiores que tem aí no nosso setor. Como é que é? Como está a expectativa para esse ano? Qual que é o tema do Congresso? O que você fala para a galera sobre o Congresso Sovepar? Que eu estou super empolgado. Dá uma palhinha aí do que está por vir. O Congresso vai ser dia 11 de junho. A gente escolheu o mês de junho por ser um mês intermediário do ano, né? E a gente foi muito feliz com essa data, eu gosto muito dela. É uma época que em Curitiba faz um friozinho, então a turma curte. Um dia antes do Dia dos Namorados. Esse ano coincidiu com ser um dia antes do Dia dos Namorados. Mas é próximo dessa data. Sim, sempre. Bacana. E... Então vou ter que pedir autorização para minha namorada para ir, viu, Sérgio? Leva ela junto. Vou ter que levar a namorada. A dica, friozinho, já vai para Curitiba. Mas não funde, né? Mas é o que eu falo para os amigos, ó, vem com a esposa, vem com a namorada. Boa, top. Agora, o Congresso esse ano, vamos trabalhar bastante essa questão da inteligência artificial, das inovações tecnológicas, é o que a gente leva todo ano, né? E como existem mudanças, sim, todos os anos, né? Você vai estar lá conosco, o Rodrigo Dalbello, o Guga, Gestalto, especialistas da área realmente, e que entendem mesmo do processo, né? Pessoal do Revenda Mais vai estar lá, pessoal no caso do Rodrigo, do AutoConf, né? E, inclusive, eu na minha loja eu tenho AutoConf, muito bom o trabalho do Rodrigo, e ele é um especialista, um esforçado, né? Então, veja, como que vai ser o Congresso esse ano? Voltado, uma atenção especial para a inteligência artificial, uma atenção especial para o Renave, para essa questão tributária e jurídica. Vamos ter, além das palestras, são palestras curtas de 30 minutos, voltadas para assuntos específicos, né? Então, cada especialista vai falar de um determinado assunto durante 30 minutos. Então, isso é um diferencial. A gente já fez um pouco disso lá atrás, através dos painéis. Você vê, no nosso primeiro congresso, a gente inovou com painéis de especialistas. Então, não eram painéis comerciais, eram painéis de especialistas. O segundo congresso, nós fizemos os painéis de novo. Esse ano, a gente abriu mão um pouquinho do painel, porque nós vamos levar 2 temas de debate para uma área de debate, que vai ser separada do grande auditório, onde as pessoas vão poder tirar dúvida, e os assuntos lá vão ser exatamente esses. Inteligência artificial, a parte de Renave, tributária, contábil, jurídico, né? Então, as pessoas vão poder interagir, realmente perguntar. É um local para 200 pessoas, onde você vai lá, faz a tua pergunta, tá com uma dúvida, vai lá, tira a dúvida, volta para o grande auditório, para as palestras. Então, a ideia é essa, 2 horas de um assunto, 2 horas de outro assunto. E o grande ponto do nosso congresso lá, que também a área muito facílimo acesso, uma estrutura magnífica, e o network, né? O network do congresso da Sovepar é muito bom. Vou fazer o meu depoimento agora, tá? De networking, pessoal, de verdade. Eu já participei de muitos eventos em 10 anos de Prospect Pro, e foi um dos melhores eventos que eu participei. Você sabe disso, né? A gente teve, assim,
Cara, uma aderência pelo formato. Vocês foram muito assertivos no formato. E acho que você vai melhorar ainda mais. Para network, para uma questão de relacionamento comercialmente e de contatos, assim, para mim foi excelente. Assim, foi muito acima da minha expectativa. E aí aquela preocupação que você tem do detalhe de fazer palestra mais curta, de não repetir o tema, de tentar cumprir a agenda. Isso é algo que, assim, eu vou falar para mim. Agora, como quem participou lá, foi incrível pra gente. Eu recomendo para quem... E assim, o lojista tem que ter network. Hoje o relacionamento com outras lojas é fundamental para que a gente possa ali pegar boas práticas, para poder... Questão de repasse, de conseguir aí trazer mais bagagem e sustentação. Então, para mim, assim, eu recomendo demais. Legal. E você falou que você vai aprimorar ainda mais esse ano, não é isso? E aprendizado, né? Que legal. O aprendizado, né, Rafa? Você vai lá, você ouvir 8 ou 10 especialistas, conversar com outros, né? Sobre temas importantes. Temas Você vai importantes. falar sobre o Renave, que é algo que está fervendo aí no Brasil todo. E o objetivo é assim, né? Vender mais, ganhar mais, ter mais segurança. A gente vai abordar um pouco essa questão dessa questão de segurança, que eu acho importante passar essa mensagem, né? O lojista foi muito receptivo desde o primeiro evento. Acredito que esse ano a gente vai bater... fizemos o primeiro evento, no segundo já batemos o primeiro em número de pessoas. Acredito que esse ano novamente vai ter uma um novo recorde. Vamos atrás disso, né? Para trazer o pessoal. E as palestras mudam, né? O foco vão surgindo os temas. Novos pensamentos, inclusive, né? Aquilo que você, por exemplo, Rafa, pensava um ano atrás, 2, com certeza já mudou um pouco. Então a dica também ela muda um pouquinho. Sexta-feira eu vou estar numa imersão no G4 aqui o dia inteiro para estudar, entrar na cadeirinha de aluno lá e poder trazer mais novidade para Prospect Pro. Não pode parar de estudar nunca. Legal. Beleza. César, muito bom papo, muito leve. Show. Conversar com você é sempre muito agradável, não só profissionalmente os aprendizados, mas também já virei teu fã no pessoal, você é um cara incrível. Obrigado por tudo, pela amizade, pela parceria. Eu queria saber qual que é o principal legado que você quer deixar para o setor automotivo. Olha, é tudo uma somatória, né? A gente, como tem uma trajetória longa, eu acho que ao longo do tempo você foi mostrando, mudando, ensinando, né? Aprendendo. Então, o maior legado é o do aprendizado mesmo, né? Você vai aprendendo, vai distribuindo isso, tentando e aprendendo também, né? Melhorando o teu processo, mas tentando ajudar as pessoas. Eu acho que e tentar influenciar as pessoas para que realmente participem de processos associativistas, de sindicatos, né? Isso é uma coisa que nós não temos, essa cultura, e não sei se é uma coisa do brasileiro, se em outros países é mais ou menos, mas a gente percebe essa deficiência, vamos dizer assim, do empresariado, e é nesse sentido que eu acho que o maior ganho, o legado mesmo, o que você deixou de consciência nesse sentido, da importância do associativismo, da importância da união das pessoas. União do mercado, né? Que é algo que nunca existiu, né? Você sempre um contra o outro, não vou falar o que eu faço, né? Isso vem mudando, né? Vem mudando e a concorrência sempre vai ter. A concorrência é a base, não tem. Mas o aprendizado, você compartilhar aprendizado é muito importante, porque aquilo que se fala, você doa um pouco aqui, mas você recebe também. Total. Então é isso, né? Eu acho que o maior legado é esse mesmo. Parabéns, cara. Parabéns pelo trabalho incrível que você faz na Sovepar. O exemplo que você aí de ser humano, de empresário, né? 30 anos de experiência. Imagina. E para finalizar, eu ficaria mais 2 horas conversando com o César, porque conversar com ele agradar outra vez lá na. A gente foi no restaurante lá, acho que foi até 1 hora da manhã, né? Até quase 2 horas da manhã. Então, o meu depoimento também, tive o prazer de conhecer o César. Nessa oportunidade, a gente fez o evento em Maringá e Londrina. Londrina. E foi um evento muito bacana. E o César nos recebeu assim de uma forma excelente. Te agradeço mais uma vez. Muito acima da média, César. Acima da média, foi muito bacana com a gente. Criou diversas parcerias, diversos parceiros que a gente está implementando o nosso negócio, o nosso treinamento. E a gente vai ter aí
sucesso nisso. Então, assim, eu também, assim como o Rafael, queria te agradecer pela recepção que você teve com a gente. Conta E com a por gente toda também, né? Pra questão do exatamente. congresso, que a gente puder te Sim. ajudar, né, Pedro? Sim, A com gente tá aqui, certeza. cara. Com certeza vocês vão estar lá ajudando. E para finalizar, uma frase final. Uma dica pro lojista. Qual você acha que vai ser o maior desafio? Fala o que você quiser ali, para deixar um recado final pra galera ali. Com a experiência que você tem. Fala o que você quiser, meu querido. Transmitir para o lojista que ele realmente tenha o seu negócio, ame o seu negócio, né? Cuide do seu negócio com bastante carinho, com bastante atenção, e cuide do negócio como um todo, né? Como eu falei, cuide do cliente, das relações. Bom, fala de novo ali o que é uma loja de caos. Adorei essa. Já aprendi com você. O que é uma loja de caos, César? Comprar bem, vender bem e atender bem. e atender bem. Eu acho que esse é o ponto. Legal. Beleza? Sensacional. Cara, Show muito de bola. obrigado, César, pela Obrigado a participação, vocês. pela amizade. E agradecer a nossa audiência também, a galera que ficou com a gente aqui nessa 1h e 11 minutos. Bora. Né? A gente tem a meta aqui de tentar fazer 1 hora, mas quando é amigo assim é difícil. Difícil. Aí Né? você tem que pedir pra dar aquela curtida, né? Falar, não, por favor, né? Porque assim, Pelo amor de a galera Deus. que não curte, a gente fez uma pesquisa, a maior parte das pessoas que assistem não curtem o vídeo. E quando você que vê um vídeo que a gente gravou com muito carinho aqui, não curte, você está prejudicando o engajamento Boa. desse vídeo. Ajuda a gente a divulgar esse vídeo para mais pessoas. Então compartilha com 3 amigos. Boa. Curte, não gasta o dedo curtir o vídeo, né, César? Sim. 2 segundos ali. Deixa um comentário concordando, discordando. César é muito bom de papo, a gente gosta de ouvir a opinião dos outros. Coloca lá o que você achou de legal, o que você não concorda. A gente Sim. quer ouvir sua opinião também. Se inscreve no canal. Boa. E, cara, foi um prazer aí. Muito obrigado, Ótimo. pessoal. Até a próxima. Valeu por mais um. Obrigado, César. Obrigado a Valeu, vocês. César. Tchau, tchau.